Fala galera, beleza? Saudações para vocês. Bom, hoje a gente começa com o conteúdo de filosofia, mas ainda na perspectiva, ainda de modo a apresentar vocês essa área do conhecimento, essa disciplina que vai acompanhar vocês ao longo da carreira de vocês na vida escolar. Tranquilo? Então, hoje é uma introdução baseada no que o livro de vocês apresenta sobre filosofia. E a gente vai conseguir, deixa eu fechar esse antivírus aqui, a gente vai conseguir ter uma ideia para os primeiros passos nessa disciplina. Vamos lá. Deixa eu ver. Prontinho. O que é filosofia? Essa pergunta, ela tem muitas respostas. Sim. Você deve estar dizendo, ué, tio, tanta resposta assim? Sim. Essa simples palavra, o que é filosofia? Tem um monte de respostas. E essas respostas, elas vão se ampliando na medida em que você vai conhecendo um pouco mais sobre filosofia. Hoje, eu vou dar uma resposta simples, uma tradução do nome e vou ampliar um pouquinho mais. Quando a gente pensa em filosofia, primeiro a gente pensa no significado da palavra. E como vocês já devem ter percebido, filosofia vem do grego filosofia, como escrito com PH ainda. Filo, tanto com PH quanto sem o PH com F, significa amigo ou amor. Sofia, tanto com PH quanto com F, significa do grego sabedoria. Logo, filosofia quer dizer amigo do saber ou amor pela sabedoria. E compreendam, a filosofia é, para começo de conversa, mais do que isso, muito mais. A filosofia, ela é parte da nossa capacidade de se espantar. E você deve estar se perguntando, como assim espantar? Tomar susto? Sim, tomar susto. Tomar susto, mas não no sentido de tomei um susto. Não nesse sentido. Tomar um susto no sentido de olhar para alguma coisa que você ainda não conhece, se sentir admirado ou curioso, e aí começar a investigar para aprofundar o seu conhecimento sobre aquilo que te causou curiosidade. A filosofia, ela nasce desse processo. Ela nasce desse desejo que os seres humanos têm de saber mais. E por que a filosofia, ela pode ser parte da vida de todas as pessoas? Por um motivo simples, e eu resumi isso em uma palavra. Porque todos os seres humanos são capazes de pensar. São capazes de pensar. E se são capazes de pensar, são capazes de pensar filosoficamente. Porque pensar, todos nós somos capazes. Pensar filosoficamente é pensar com atenção. É pensar com criticidade. É pensar sem se deixar influenciar facilmente por ideias que não defendem o seu ponto de vista, que não defendem os seus argumentos, que não defendem suas ideias. E aí eu coloquei um tópico abaixo desse pensar filosófico para que vocês compreendam melhor. A filosofia é um modo racional de pensar, uma maneira de usar o raciocínio corretamente. Imagine o seguinte: uma forma de organizar o pensamento é através de argumento.
O que são argumentos? Vamos lá. Quando você para pensar, você pode pensar de diversas formas possíveis. Vou te dar alguns exemplos. Você está ouvindo uma música que você gosta muito, gosta da melodia, gosta da letra, e aí você está deitado no sofá da sua casa, começa a tocar aquela música e seu pensamento começa a viajar. Você começa a imaginar algumas coisas a partir da letra da música, começa a pensar, talvez se pergunte como o compositor daquela música teve inspiração para aquela música. Esse é um tipo de pensamento. Vamos supor agora que você esteja lendo um texto. E na medida em que vai lendo, você vai focando nas palavras que são importantes dentro do texto. Aquelas palavras que não fazem parte do seu vocabulário, você vai ter que separá-las para depois consultar um vocabulário, um dicionário. Na ideia que o autor quer comunicar, ou seja, na ideia que o autor quer informar, quer dizer. Quando terminar aquele texto, você ainda assim vai precisar pensar um pouco mais para formular outras ideias a partir do que você leu. Se você está num bate-papo, numa conversa, o livro de vocês usa esse exemplo, eu acho muito interessante. Se você está numa conversa, tem alguém falando, como eu estou com você aqui agora. Você tem duas opções num bate-papo. Primeiro, você pode simplesmente interromper quem está falando para ter o direito de falar. Você pode aguardar ou pode aguardar a pessoa terminar de falar para que você fale. Todas essas duas possibilidades existem. Se você interromper a pessoa, você interrompe o raciocínio dela, provavelmente ela esqueça porque foi interrompida. Você vai falar, mas ela também não vai prestar atenção porque ela está pensando no que ela acabou de cortar para você falar. E está tentando não perder a linha de raciocínio dela para quando você der a ela o direito de fala novamente. Se você para e escuta até o final que a outra pessoa está falando, você ainda assim vai estar realizando algumas tarefas. Primeira, ouvir. Ouvir atentamente demanda um pensamento concentrado. Na medida em que você ouve atentamente, você vai estar realizando uma outra ação. Você vai estar pensando no que está ouvindo atentamente. Além de ouvir atentamente e pensar, você também estará organizando o seu pensamento para na hora que você precisar responder. E depois dessas três ações, ouvir atentamente, pensar para a hora que responder, você vai estar vendo se o que você pensou como resposta àquelas falas fazem sentido. E aí, depois de toda essa situação, você vai, quando a pessoa parar de falar, você então vai falar. Ou seja, você vai lembrar de tudo que planejou e agora vai executar através da fala. Se você não tiver um raciocínio organizado, é natural que você atropele uma ou outra situação. É natural que você não deixe, talvez, a pessoa concluir a fala ou fique ansioso e fale rápido demais. Por isso, o pensamento filosófico precisa de um raciocínio organizado, de um modelo de raciocínio. Bom, mas esse mesmo pensar filosófico, ele pode ser muitas coisas, mas hoje eu vou abordar duas delas. Ele precisa ser crítico e ele precisa ser reflexivo. Por que crítico? Vamos lá, por que crítico? Vocês, assim como eu, estamos inseridos numa sociedade que vem sofrendo ao longo dos últimos anos com uma enxurrada de notícias falsas, com uma enxurrada de fake news, de informações mentirosas que nos afetam de várias formas diferentes.
Ser ou ter um pensamento crítico ou ser crítico vai permitir que a gente não aceite certas ideias sem investigá-las, sem procurar saber sobre elas. E vou dar um exemplo simples que provavelmente vocês já viveram isso na pele. Vamos lá. Imagina, chega um colega novo. O livro de vocês apresenta isso e eu acho interessante porque quase todo mundo comete esse equívoco. Chega um colega novo, uma amiga nova na escola. Vocês estão assistindo aula presencialmente. E aí, essa amiga chega, senta na cadeira, assiste a aula inteira, participa da aula uma vez só porque o professor perguntou o nome dela e ela respondeu. Fora isso, ela não disse mais nada. Segundo dia de aula, a mesma coisa. Ela foi para a sala, sentou, ficou lá quietinha. No final, na quinta, sexta-feira, vocês já estão falando que ela é grossa, que ela é arrogante. Por quê? Porque ela não interagiu com nenhum colega na sala. E aí todos começam a tratá-la de forma diferente, porque acham que ela se acha. Apenas um colega tem a coragem de se aproximar dela, de conversar um pouco com ela, de se apresentar para ela, de dizer para ela: seja bem-vinda. Ao fazer isso, ele percebe que ela é muito agradável, que ela é muito engraçada, muito divertida e que ela é uma ótima amiga. O que é que esse colega fez diferente de todos os outros? Ele foi crítico. Não crítico no sentido daquele que aponta e faz uma crítica sem fundamento, sem lógica, sem motivo, sem ser verdade. Ele foi crítico porque ele não aceitou a situação da forma que ela estava, pronta, como todos os outros colegas. Ele foi além. Ele teve a coragem de se aproximar dela, de dizer para ela o seu nome e de ouvir o dela e de sentar para escutar. E nesse sentar para escutar, ele descobriu que ela, na verdade, não é arrogante. Ai, tô com o nariz coçando. Que ela não é arrogante, que ela é tímida. E essa timidez fez com que ela sentisse vergonha de se apresentar para a turma, de se comunicar com os colegas, e por isso ela ficava encolhida no canto da sala sem se comunicar com ninguém. Percebe? A importância de uma atitude crítica, de um pensamento crítico. Sim, Theo, eu entendi a parte de crítica, mas e quanto ao reflexivo? Onde se encaixa na ideia de filosofia? Vamos lá. Eu vou explicar também através dos conceitos presentes no livro de vocês, porque ele é extremamente objetivo para compreender de forma bem tranquila. Imagina o seguinte: reflexivo ou reflexão. Reflexão, óbvio, vem de uma palavra menor, sem prefixo. Flexão. Flexão vem do latim e significa dobrar, curvar. Daí, quando alguém diz você prestou uma flexão para alguém, a pessoa está perguntando: você se curvou diante de alguém? Você dobrou diante de alguém? Isso é flexão. Reflexão seria dobrar sobre si mesmo. Então, uma reflexão nada mais é do que o pensar sobre o próprio pensamento, o refletir sobre o que você leu, sobre o que você ouviu, sobre o que você assistiu. Quando a gente assiste um filme muito bom, é natural que a gente fique pensando sobre a história, sobre o final, sobre os personagens. Durante esse ano, vocês vão descobrir o quanto eu gosto de ler. E eu leio muito, muito mesmo. Menos do que eu gostaria, mas mesmo assim muito. E cada livro, mesmo os livros ruins, eles são especiais, porque quando eu termino um livro,
eu sento em torno de uma hora e meia, para pensar sobre elementos importantes dentro daquele livro, sobre a história, sobre os personagens, sobre quais eram as características pontuais dos personagens mais importantes do livro. Por que a história terminou daquele jeito e não de um outro jeito possível? Por que esse livro fez sucesso ou continua a fazer sucesso quando outros parecidos com ele não fizeram? Por que o autor escolheu aquele título e não outro? Quando eu assisto a um filme ou uma série, eu me pergunto o que esse filme ou o que essa série afeta a forma como eu vivo. O que eu aprendi com esse filme? O que eu aprendi com essa série? Ao fazer isso, eu estou refletindo. Eu estou pensando sobre o que eu acabei de ver, o que eu acabei de aprender, o que eu acabei de assistir e formulando outras ideias a partir daí. E com isso, a minha capacidade de pensamento se amplia, a minha capacidade de conhecer se amplia. Por isso, assumir uma atitude crítica significa não aceitar uma afirmação ou ideia sem antes investigá-la. Por quê? Porque o pensamento filosófico é investigativo. Sim. Sabe aqueles detetives de polícia que vocês assistem em filmes e séries? O filósofo é também um sujeito investigativo, porque ele vai buscar sempre a verdade. Mesmo que essa verdade esteja bem escondida, bem disfarçada num texto, numa ação, numa fala, o filósofo vai estar lá, prestando atenção nos detalhes, para tentar compreender essa verdade. E a busca dessa verdade é porque o filósofo acredita que essa verdade é o próprio bem. Tá vendo como filosofia tem uma grande possibilidade de diversos conceitos? E é só o começo. É só o começo. Vamos adiante? Eu botei essa charge aqui porque eu curto muito ela. Imagina, vocês vão conhecer um carinha que é esse aqui, que se chama Sócrates. Óbvio que aqui é uma charge do Sócrates. O Sócrates é um pouquinho diferente disso. Sócrates, apesar de não ser o primeiro filósofo, Sócrates é conhecido como o pai da filosofia. Vocês tanto vão conhecer o primeiro filósofo, eu vou falar sobre ele, Tales, como vão conhecer Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. E Sócrates entrou para a história da filosofia como o homem que fazia perguntas e perguntas e perguntas e perguntas e nunca dava respostas. Por quê? Porque cada pergunta dele era um convite ao pensamento. Era um convite à nossa capacidade de pensar. A charge ilustra bem isso. Olha que interessante. Um diálogo entre Sócrates e Deus. Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? E Sócrates responde: certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para suas perguntas. Olha só, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, para qualquer pergunta que exista, Deus tem uma resposta. E olha que Sócrates responde para Deus: que bom, pois eu possuo várias perguntas para sua resposta. Percebam, Sócrates não está interessado nas respostas. Sócrates está interessado nas perguntas, porque ele sabe que as perguntas que nos movem, que as perguntas que nos impulsionam a querer saber mais. Se você me diz, Theo, o que te faz feliz? E se eu te dou uma resposta simples, eu passo a acreditar que é só ter aquilo que eu fico feliz, e se eu não tiver eu fico triste. Mas se eu perguntar verdadeiramente o que faz feliz você ou qualquer outra pessoa, ou a mim mesmo, existem diversas possibilidades de resposta para essa pergunta e nenhuma dura para sempre.
Porque o que me faz feliz hoje pode não fazer amanhã. O que me fizer feliz amanhã talvez não faça no futuro mais distante. Porque as pessoas mudam. Porque a gente está em permanente mudança e como a gente muda, a gente vai adaptando a vida às coisas que a gente está vivendo naquele momento. Tranquilo? Então vamos para o último slide. Bom, como eu disse lá atrás, além de crítico, o pensamento é reflexivo. E eu expliquei por quê. Mas vou ler essa parte que eu selecionei para vocês. O pensamento reflexivo é, então, aquele que volta para si mesmo. Refletir é pensar de maneira rigorosa sobre o próprio pensamento, avaliar as ideias, as conexões feitas, as conclusões tiradas. Detalhe, gente. Refletir e ser crítico é entender que não existem verdades absolutas, que não existem verdades que durem para sempre. Que o que é verdade hoje talvez amanhã não seja. Algumas pessoas defendiam alguns pontos de vista há anos atrás que hoje se provaram preconceitos. E hoje elas precisaram mudar a forma de pensar. Então, precisamos estar atento a essa mudança no pensamento e como essa mudança afeta as nossas vidas. Os raciocínios, como eu disse, são expressos por meio de argumentos e é importante analisar esses argumentos. Olha, tem um exemplo de argumentação lógica no livro de vocês, muito legal. Ele diz assim: Lulu é um mamífero. Deixa eu lembrar, não vou me recordar, depois eu cito um outro exemplo que eu uso no estudo da lógica. Está aqui. Todo cachorro é um mamífero. Lulu é cachorro. Então, Lulu é um mamífero. Olha o que eu acabei de dizer. Eu apresentei um argumento lógico. Todo cachorro é um mamífero. Não é? Você nunca viu um cachorro anfíbio. Bom, todo cachorro é um mamífero. Lulu é um cachorro, logo, Lulu é um mamífero. Correto? Tranquilo? Beleza. Mas eu poderia fazer uma pegadinha usando uma frase verdadeira, uma falsa, o que geraria uma conclusão falsa. Vou usar um exemplo. Todo gato tem 4 patas. Meu cachorro tem 4 patas. Logo, meu cachorro é um gato. Percebe? A primeira frase, que a gente vai chamar de premissa 1, é verdadeira. Todo gato tem 4 patas, exceto se sofreu algum acidente ou nasceu com alguma deficiência. Mas todos os cachorros também têm 4 patas, exceto se nasceu com alguma deficiência ou sofreu algum acidente. Então a conclusão vai ser falsa, porque nem todo cachorro é um gato. Ou melhor, nenhum cachorro é um gato. Ou claro, não ficou, não se preocupa não, porque a gente vai estudar lógica lá na frente e argumentação e vai ficar bem tranquilo. Eu só citei esses exemplos para divertir, porque a gente está finalizando. Eu vou pedir para que vocês leiam esse conteúdo. Se você sentiu alguma dificuldade ou teve alguma dúvida, anota no seu caderno. A gente vai ter uma live daqui a 15 dias. Deixa eu ver que dia vai dar mais ou menos. Daqui a 15 dias, acho que dia 23 ou dia 24. Respondam as atividades da página 12. Deixa eu conferir se é só a da 12 mesmo. Ixi, página 12. Tem uma questão na página 13, que é a questão 6. Então, página 12 e a questão 6 da página 13. Responda no caderno mesmo. Deixe no caderno e a gente vai corrigir essas atividades também durante a live. Nossa live será para tirar dúvidas, para ampliar o que a gente já estudou aqui e para corrigir as atividades. No mais, todos vocês têm meu WhatsApp. Se sentirem alguma dificuldade, quiserem perguntar alguma coisa, podem deixar uma pergunta lá, que assim que eu visualizar, eu respondo. Tranquilo? No mais, um forte abraço e tchau, tchau.